carinho na barriguinha. Já falei o carinho na barriguinha. É só isso que ela sabe fazer. Não, ela escutou o nome dela, ela veio correndinho. Isso é interesseiro, hein? Então, ó, vamos lá. Na aula de hoje eu vou falar sobre geradores e receptores. E eu vou falar da lista nova. A lista que está lá no Classroom, que é geradores e receptores, que chama, tá? Eu vou começar com o exercício número 1 da UEM, que é um bom exercício. Ô, Baduque, cara, tá bom, eu vou te dar um carinho. Tá? Esse é o gráfico que tá lá. Exercício 1. Bom menino. Ó, ele fala assim, ó. No circuito a seguir, tem-se um gerador de força eletromotriz 30 volts, com uma resistência interna de 2 ohms. Quando ligado a um conjunto de 3 resistores, R1, R2 e R3, assinale o que for correto. A resistência equivalente à associação dos 3 resistores do circuito é... Então, ó, a primeira pergunta, a pergunta 01, é sobre a associação, a resistência equivalente do circuito, dos 3 geradores. Bem, primeira coisa, a gente está sempre procurando o nó. Tem nó nesse circuito? Tem. Tem um nó aqui e um nó aqui. Esses 2 nós têm a mesma letra? Não. Aqui é A e aqui é B. Por quê? Para sair do um e chegar no outro, tem que passar por um resistor. Então, A e B. Esses 2 aqui estão em paralelo. Porque eles estão entre o mesmo nó. Legal. Então, eu vou calcular a resistência que eu vou chamar de R', que é a resistência do paralelo. Para calcular a resistência do paralelo quando tem 2, eu vou fazer aquele esquema da multiplicação dividido pela soma. Então, isso aqui ficou 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. Isso aqui deu 2 ohms. Tá? Essa é a resistência do paralelo. Lembra, quando a gente resolve o paralelo, o nó desaparece. É como se essa parte do circuito aqui, ó, toda desaparecesse e entrasse um único resistor de 2 ohms. Isso aqui tudo não tem mais. Agora, esses 2 estão em série. Então, quer dizer que a resistência equivalente do circuito em todo vai ser R1 mais o R', que vai ser 6 mais 2, é igual a 8 ohms. E aí? Tudo supimpa? Então, se vocês estão fera, eu tô fera. Então, é verdade, a resistência equivalente dos 3 resistores, aqueles 2 do lado do B. Ah, tá, boa pergunta. Ó, esse daqui, essa parte aqui do circuito, isso daqui é o gerador. Tá? Então, esse cara aqui é a resistência interna do gerador. Como ele perguntou a resistência dos resistores, ele não entra. Beleza?
Vamos dar. Agora, ó. Não, ele fala. Olha só, ele fala assim, ó. A resistência equivalente à associação dos 3 resistores. Ele perguntou, dos 3 resistores. E olha a pergunta 2 dele. A intensidade da corrente que atravessa o resistor R2. Agora, para a gente saber a corrente que passa no R2, a gente precisa saber a corrente total. Ó, você precisa saber a fórmula do gerador? Precisa, porque alguns exercícios exigem a fórmula do gerador. Mas, por exemplo, um exercício igual a esse, você não precisa saber a fórmula. Por quê? Ó, a resistência equivalente total é a resistência equivalente do circuito mais a do gerador. Tá certo? Então, ó, a resistência equivalente total é igual a 8 mais 2, que dá 10. Então, a resistência equivalente total é 10. Beleza? Sim ou não? Sempre quando a gente vai calcular a corrente, a gente precisa achar a resistência equivalente. Não tem jeito. Do circuito como um todo. Ó, eu vou para a próxima página e vou levar a figura. Então, ó, o que a gente sabe? Que a resistência total, equivalente total, é igual a 10 ohms. Nosso objetivo, volto. O nosso objetivo é calcular a corrente. Para calcular a corrente, eu uso o quê? Eu faço o quê? URI. Muito bem. Então, para calcular a corrente, no nosso segundo passo, eu faço U igual a R equivalente total vezes I. O U vale quanto? 30. O R vale 10. O I, então, vale 3 amperes. Então, a gente chegou à conclusão que o I vale 3 amperes. Tá tudo feliz. Você viu que em nenhum momento aqui eu precisei usar a fórmula do gerador. Posso fazer com a fórmula do gerador? Claro que pode. Estamos num país livre. Como que a gente usa com a fórmula do gerador? U é igual a E menos RI. Tá? Não vai dar certo. Ih, não. Não. É muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Porque a gente vai ter que fazer um sisteminha aí. Aí eu achei que não valeu a pena, hein? Então, ó, descobrimos a corrente total. Agora, lembra, corrente total. Qual que é a corrente que passa nesse daqui? É a 3 mesmo? A corrente que passa nesse é 3 amperes. Por quê? Ele está em série com o circuito. A corrente que passa nesse resistor também é 3 amperes, porque ele está em série no circuito. Agora, esses dois estão em paralelos. A corrente que passa aqui é 1. E a corrente que passa aqui é 2. É diferente de 3. Tá? Ela vai dividir. Vai dividir igualmente? Não. Ó, eu vou te ensinar um esquema que vai ser sempre funcionar. Porque, por enquanto, a gente só fez casos que as correntes, que as resistências são iguais, e aí dividia na metade.
Quando não é igual, não divide na metade, você pode fazer assim, ó. E o... eu vou chamar de 2 aqui e de 3 aqui, para não confundir. I2 vezes R2 é igual a I3 vezes R3. 2 e 2, 3 e 3. Quem que é o I2? Eu quero saber. Quem que é o R3? 3. O I3 eu também não sei. E o R3 é 6. O que a gente descobriu? Que o I2 é 2 vezes o I3. Aí você fala assim, mas não resolveu nada na minha vida. Calma, queridinha. Então, ó. O que você faz? Você sabe a corrente total. Quem que é a corrente total? A corrente total é I1. I1. A corrente total é I2 plus I3. A corrente total vale 3. I2 é 2 e 3. Então ficou 2 e 3 mais I3. A corrente 3 vale 1 ampere. Se a corrente 3 vale 1 ampere, a corrente 2 que a gente quer saber vale 2 amperes. Ó. Nossa, eu não quero que vocês errem um exercício desse assim, ó. Nunca, hein? Nunca, hein? Isso aqui cai demais. Cai de tudo quanto é jeito. E não pode errar isso aí, não. Tá? Tá claríssimo isso. É. Quando está em paralelo, você precisa descobrir a corrente. Se eles são iguais, se essa resistência é igual a essa, é fácil, divide na metade. Agora, se as resistências são distintas, aí a gente precisa, aí você precisa fazer esse esqueminha aqui. Os passos anteriores são sempre iguais. Encontra a resistência equivalente, isso joga no URI para descobrir a corrente total que passa no circuito. Aí você analisa o circuito. É o Fael. Você pode também. Eles são inversamente proporcional. Se o R2 é a metade do R3, então essa corrente tem que ser o dobro dessa. Então, aí você não precisa nem fazer essa continha aqui. Você pensa direto. Se é o dobro, então aí você faz 2 e 3, vai dar 1, então esse daqui tem que dar 2. Tá? Então, esse é o item 2. O item 2 também é um item verdadeiro. É um item que não esconde nada de vocês. Tá bom. Vamos para o próximo item, o next. O vulgo next. No next item, ele fala assim, ó. O resistor R3 pode ser retirado do circuito sem que haja alteração na intensidade da corrente que atravessa o resistor R2. E aí? Eu posso tirar o R3 da jogada e não vai mudar a corrente que passa no R2? A gente acha que não mesmo, né? O negócio é acho que não. Porque assim, ó, eu tirei, assim, ó, só por desencargo, faz a conta, tá bom? Faz a conta. Por quê? Todo mundo ficou em série. A resistência equivalente agora é simplesmente a soma de todas as resistências. Então, ó, é 6 mais 3 mais 2 é 11. Então, ó, já foi para o espaço, porque U é igual a R equivalente vezes I total. U é 30. Isso aqui deu 11. Pô, o número mais bonito do mundo. O R total, então, é 30 sobre 11. Como todo mundo está em série, a corrente que passa aqui é o I total. A corrente que passa aqui é o I total.
e a corrente que passa aqui é o I total. Tá? Então, não. É assim, quase sempre não vai ser. É que pode existir alguma combinação que você consiga fazer com que a... Não existe? Eu acho que não existe, não. Né? Não existe. Não existe. É, não, você pode falar não direto mesmo. Não, eu considerei do gerador sim. Ó, aqui eu considerei do gerador. Tanto é que a minha resistência é 10 ohms. Quando eu vou calcular a corrente, eu considerei a do gerador. Considerei essa. Se a gente voltar mais um pouquinho, ó, voltar aqui, essa resistência aqui de 8 é a resistência dos 3 resistores. Mas a resistência total do circuito é a resistência equivalente dos resistores mais a do gerador. E para calcular a corrente, eu preciso da do gerador. Entendeu? Ó, não tem como você calcular a corrente sem a resistência do gerador. É que nesse item ele pediu a resistência equivalente dos resistores. Beleza? Então, ó, esse que foi o esquema da Jurema. Jurema espanhola. Então, ó, beleza? A diferença de potencial, o 0,4 de novo? Sim. Ó, ele falou assim, ó. Se eu tirar fora esse daqui, a corrente que passa aqui não muda. Então, ó, muda. Por quê? Sempre que você tirar alguém que estava em paralelo, a resistência equivalente do circuito vai se alterar. Então, claro que a corrente vai mudar. Entendeu? A corrente muda porque a resistência muda. Entendeu? Faz todo sentido. Então, ó, vamos para o próximo item. O próximo item nos fala assim, ó. A diferença de potencial entre A e B é igual a 30. E aí, o que vocês acham? Sim? Não. Isso. Não é 30. A diferença de potencial, muito bem percebido, hein, aliás? Ó, a diferença de potencial entre A e B, o AB, tem uma perda de potencial por causa dessa resistência interna. Então, nesse item, que é o item 8, a gente precisa levar em consideração a fórmula da DDP. Então, ó, a DDP entre A e B vai ser a força eletromotriz do gerador, que é 30, a resistência interna, que é 2, e a corrente, que a gente já achou, a corrente total, que é 3. Então, essa diferença de potencial é 24 volts. Tá claro isso? Tá claro isso? Se não tivesse o R, seria 30.
Isso. Se não tivesse o R, seria 30. Na verdade, você tem que tomar cuidado. Se não... não, tudo bem. Pode pensar assim. Mas a gente sabe que isso daqui também é um gerador, né? É um gerador, aí a gente sabe que vai obedecer essa equação. Beleza? Tá vendo? Para achar a corrente total, você não precisa da fórmula do gerador. Agora, se ele pergunta DDP num lugar específico, aí você precisa. Tá certo? Pera. Então tá. Aí depois ele pergunta assim, ó. A razão é entre a soma das potências dissipadas pelos 3 resistores do circuito e a potência dissipada pelo resistor do gerador é igual a 4. Então ele quer saber a razão entre a soma das potências dissipadas nos 3 resistores e a potência dissipada no resistor de R1. Ó, quando a gente está falando, esse daqui é o 0, esse daqui é do 0,8 e esse daqui é o 16. E esse aqui é falso. Quando a gente está falando de potência, que não está conseguindo entrar, mas por que será? Tentei de novo. Tentei de novo. Vamos ver se ele consegue. Às vezes tocou e eu não percebi. Será que ele desistiu? Pedro, não desista. Que ruim. Que ruim. Vou mandar o link. Vou mandar o link. Essa reunião não existe. Sim, nós estamos aqui. Vou dar 2 aulas e liberar eles. Essas folhinhas estão perdidas, né? Uhum. E aí, será que ele não vai conseguir entrar nunca? Será que vai ter que mudar a reunião de lugar? Vamos comer? A lista tá muito difícil, Heitor? Por que tá muito difícil? Que ruim. Ó, eu vou parar a gravação aqui e vou derrubar todo mundo. Eu vou abrir uma nova sala.